Como fazer o diagnóstico de hipotireoidismo usando apenas um termômetro? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Mais um caso clínico, mais um paciente que me procurou. O paciente me procurou e já chegou com o diagnóstico pronto. Doutor, eu vi um vídeo no YouTube de um médico muito famoso e ele me orientou no vídeo dele tinha a seguinte orientação: acorda de manhã, antes de levantar da cama, pega o termômetro, baixa bem o termômetro, bota na axila, segura por 8, 10 minutos e mede a temperatura. Se a tua temperatura der abaixo de 36,6, é muito provável que tu tenha hipotireoidismo. E eu fiz isso e a minha temperatura veio 35,7. Então eu tô aqui porque eu fiz o diagnóstico de hipotireoidismo e eu vim aqui para o senhor me tratar. Então, pessoal, será que dá pra gente fechar esse diagnóstico? Será que é possível isso? Da onde que saiu isso? No início do século XX, existiu um médico chamado de Broda Otto Barnes. What? Era um médico americano e ele tinha uma hipótese, né? Que nessa hipótese dele, por os hormônios da tireoide terem relação com a produção de calor do nosso organismo, que a gente chama de termogênese, ele criou uma hipótese de que seria possível identificar as pessoas que teriam deficiência dos hormônios da tireoide colocando um termômetro embaixo do braço ou na boca e medindo a temperatura. E nessa hipótese, nos estudos que ele fez, ele chegou a esse ponto de corte de 36,6. Qual é o problema disso, tá, pessoal? Essa avaliação que ele fez, esses estudos, né, ele publicou num livro pessoal dele, não foi uma pesquisa científica de forma correta, né, um ensaio clínico, uma avaliação de diferentes pacientes, levada a uma banca, né, de outros pesquisadores, que a gente chama de revisão por pares. Então não teve uma metodologia clara de como ele chegou nesse ponto de corte, certo? Esse ponto de corte do 36,6, para vocês terem uma ideia, teve uma revisão de dados muito grande, feita em 2017, por uma revista médica muito importante chamada de BMJ, que é o British Medical Journal. E nessa revisão se observou que 95% das pessoas que não têm doença nenhuma, a temperatura corporal normal fica entre 35,7 e 37,3, sendo que a média é 36,6. Então, se a gente for usar friamente esse número do 36,6, abaixo de 36,6, a gente vai classificar metade das pessoas, metade da população sem doença nenhuma, como doente de problema da tireoide. E, à medida que a medicina foi evoluindo, né, se evoluiu também a maneira como se faz o diagnóstico do hipotireoidismo. Naquela época, no início do século, em que se tinha muita dificuldade de ter acesso a exames laboratoriais, dosar TSH e T4 livre, existiam essas coisas diferentes, né, para não chamar de gambiarras, de fazer diagnóstico, que as pessoas faziam porque era a forma de tentar identificar as pessoas. Só que à medida que se evoluiu a ciência, hoje se observa que usar temperatura não serve para fazer diagnóstico de hipotireoidismo. A forma correta é dosando os hormônios com um exame de sangue. Um exame mais sensível quer dizer que é o que altera primeiro, o que vai mostrar a alteração primeiro do hipotireoidismo é o TSH. Quando a tireoide começa a produzir menos hormônio, o TSH começa a subir e aí a gente faz o diagnóstico, certo? Epidemiologicamente,
cerca de, mais ou menos, em torno de 5% da população tem hipotireoidismo, bem diferente dos 50% que teriam se a gente fosse usar uma medida de temperatura, tá bom? Então, respondendo a pergunta do início, não tem, né? Infelizmente não tem, ou felizmente não tem uma forma de fazer diagnóstico de hipotireoidismo medindo a temperatura axilar, tá? O exame que a gente faz quando desconfia por quadro clínico por sintomas é um exame bem simples, bem barato, que é a dosagem dos hormônios tireoidianos, especialmente o TSH. Para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado da informação. Quem gostou desse conteúdo pode curtir, compartilhar ele com amigos, colocar suas dúvidas nos comentários. Esse engajamento ajuda bastante a gente aqui no canal. Um abraço e até a próxima!